Pessoal, já pensou em criar uma prova completa como essa em apenas 2 minutos? Então fica nesse vídeo até o final que eu vou te ensinar como fazer isso utilizando a plataforma da Lise. Olá pessoal, eu sou o Lucas Maia, sou diretor de operações aqui na Lise, uma plataforma digital que auxilia instituições de ensino na hora de construir as suas provas e realizar todo o gerenciamento. Nesse vídeo eu vou explicar para você como é que você pode fazer uma prova de 10 questões em 2 minutos. Se você trabalha numa escola, com certeza você já passou por essa situação que eu vou descrever. Você vai montar ali a sua semana de provas, mas você está recebendo um monte de documentos dos seus professores. Seja por e-mail, seja por WhatsApp, aquele documento versão final. E você se vê numa situação de muitos documentos que você precisa organizar e sem saber se as questões estão no nível certo, se está com o assunto que o professor trabalhou em sala de aula, se pode conter alguma anulação. E quando você começa a realizar todo esse processo, você já viu que já passou 2, 3 horas, às vezes até mais. Muitas vezes você está fazendo isso num final de semana ou então no contraturno. E aí eu entendo que você se vê até frustrado em algumas situações, né? Era um momento ali que eu queria estar descansando ou estar aproveitando com a família. Então, como é que você pode fazer isso de uma maneira que seja mais escalável, mais fluido, mais viável para a sua instituição? Então fica aqui nesse vídeo, pessoal, até o final que eu vou te mostrar passo a passo como fazer isso de uma maneira muito mais rápida. Para iniciar toda essa explicação, todo esse contexto, eu queria trazer o que mudou para que a gente possa fazer essas avaliações de uma maneira mais rápida e mais organizada. Hoje em dia a gente está num contexto de inteligência artificial, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar que alguns professores até utilizam para fazer provas, mas qual é a grande diferença para o que a gente tinha antes? É que hoje, nesse contexto da inteligência artificial, a gente consegue organizar melhor todas as nossas informações específicas. Então, dentro de uma inteligência artificial, a gente pode colocar como é que está a turma, como é que naquela disciplina, como é que está aquela série, como é que está aquele professor. Então, tudo isso a gente consegue organizar todas essas informações para que a avaliação, no final das contas, faça ainda mais sentido para aquele conjunto de alunos, né? Muitos professores até já possuem as questões prontas dentro do seu computador, mas isso muitas vezes pode gerar até um problema, né? De repetição de questões. Então, até numa possível adaptação de um item, a nossa inteligência artificial pode estar ajudando. Com certeza, você já viu professores utilizando o ChatGPT, por exemplo, para fazer as suas avaliações. E isso já é um ponto muito positivo. Porém, tem um problema escondido aí que a gente muitas vezes não consegue analisar, que é que o ChatGPT é uma inteligência artificial generalista, né? Aqui o que eu vou mostrar para vocês é uma IA de fato pedagógica, que a gente colocou diversas informações sobre currículo, sobre habilidades, sobre competência, qual é a correlação que tem isso com cada série. Por exemplo, é uma IA pedagógica que a gente acaba utilizando aqui na Lise. A gente coloca documentos, né, informações do que é que o INEP diz que é um bom item, que é um item com qualidade, como é que a gente pode estar fazendo isso. Com toda certeza, utilizando a nossa ferramenta, você vai conseguir chegar mais próximo de otimizar a aprendizagem dos alunos de vocês. Então, imagine só, você tem aqui no seu lado, no seu computador, um professor que conhece todas as informações da sua turma, todas as informações do contexto cultural também da sua instituição, todas as informações dos seus professores. E esse professor, ele vai estar construindo essa prova para você. Munido de todas essas informações, ele vai conseguir chegar num grau de especificidade muito maior do que uma IA generalista. Então, essa é uma grande diferença também na hora de você estar trabalhando com inteligência artificial. A gente fala muito sobre o prompt, né? Sobre o comando, quais são as informações. Então, a Lise conseguiu organizar todas essas informações num contexto específico da sua instituição e, por conta disso, a gente vai conseguir entregar questões ainda com mais qualidade. E aí, pessoal, eu vou mostrar agora ainda mais na prática como é que a gente pode construir uma prova, por exemplo, de matemática para a primeira série com conteúdo de matemática financeira. Então, vou mostrar exatamente como criar isso aqui na plataforma da Lise. E aí, pessoal, eu estou aqui na plataforma da Lise, vou criar um novo caderno de prova e aí a gente divide aqui as informações para essa avaliação em informações do caderno, prazos, questões e configurações adicionais. Então, eu vou colocar aqui o título da minha avaliação, avaliação de matemática em 2 minutos. Aqui eu posso delimitar mais algumas informações de nota, etapa de ensino, se eu estou no primeiro bimestre, no segundo bimestre, por exemplo. Que minha prova vai ser para o ensino médio, né? Como a gente já havia conversado. E agora eu vou delimitar os prazos, né? Se eu quiser que algum elaborador acabe fazendo essa avaliação. Então eu vou liberar para agora, vou querer que ele finalize até o dia 12/4, por exemplo. Aqui eu já posso salvar.
E agora eu tenho maneiras de criar esses itens. Eu posso solicitar diretamente ao professor, eu posso gerar essas questões com inteligência artificial ou de cadernos anteriores. Assistam mais vídeos que a gente vai estar mostrando outras maneiras de estar criando esses itens. Mas aqui vou gerar questões com IA. Então eu clico aqui em gerar questões com IA, eu vou selecionar aqui a minha série, que vai ser a primeira série, a minha disciplina vai ser de matemática, e aqui eu posso selecionar a quantidade de questões. Então eu vou colocar aqui 5 questões, por exemplo, e eu posso colocar instruções por questão, ou eu posso colocar instruções gerais. Então eu quero uma questão que aborde o assunto de matemática financeira para a primeira série do ensino médio, trabalhando tanto juros simples como juros compostos. E aqui eu posso clicar em gerar questões. E aí, pessoal, eu já tive aqui o retorno da IA, e aí a gente já pode ver aqui, ó, eu tenho a questão 1, e aí um ponto super importante, depois que a inteligência artificial ela coloca a questão, você pode validar essa informação. Então você vê aqui, ó, que ela criou um contexto, né? Durante a feira de empreendedorismo, o Lucas, aluno da primeira série, decidiu apresentar uma proposta. Então ele traz aqui todo o contexto e depois ele vem com um comando, né? Um comando simples aqui para você estar colocando, ele já traz a resposta correta também. Então se eu aprovar essa questão, eu já posso ver a questão seguinte. Então aqui, ó, ele já me trouxe aqui a outra questão, por exemplo. Então também, ó, no mesmo formato, contexto, comando e também as respostas, né, as alternativas e uma resposta correta. Eu posso alterar também aqui alguma informação se eu quiser. Então vou aprovar aqui também essa questão 2. Então agora a gente já tem mais outra questão, que seria a questão 3, né? Também ele já está trazendo aqui já um outro contexto, né? Já com um montante de juros compostos. Então eu posso estar aprovando aqui também. E aí ele já trouxe outro contexto aqui também, né? Como essa avaliação ela é toda de matemática financeira, essa parte de juros simples e juros compostos, como foi o que eu pedi no meu comando para a inteligência artificial, ele está trazendo diversos contextos. Então, para que o seu aluno ele possa estar praticando, isso é muito simples. Já estou aqui, ó, com as minhas 5 questões, então vou salvar e continuar. E agora eu posso ir para configurações adicionais da minha prova. Então, eu posso colocar, caso eu tenha limite de alternativa, qual o número inicial dessa questão, eu quero embaralhar essas questões para os meus alunos, eu quero embaralhar as alternativas, mostrar um ranking no final. Então, a gente tem diversas configurações aqui na Lise. E aí, pessoal, falando de impacto real agora, né? A gente viu que a gente ganha muito tempo fazendo esses itens, não precisando mais fazer do zero, ou então até não precisando estar refém daquele documento que a gente já tem no nosso computador já há muitos anos, utilizando aquelas mesmas questões. A gente pode ter coisa nova e utilizar o nosso tempo muito mais para refinar a qualidade da avaliação que a inteligência artificial está nos entregando. Então, vocês viram aqui que muito rapidamente eu consegui criar 5 contextos de matemática financeira, né, diferentes ali que a gente pode estar levando para os alunos. Então, o grande ganho aqui é que, além desse contexto, além do tempo, a nossa inteligência artificial vai ter as informações da sua instituição, de como é que estão os seus alunos, quais são as habilidades que eles precisam mais estar evoluindo naquele momento, né? Então, as questões, elas também levam em consideração como é que está aquela turma que vai ser aplicada. Então isso é um grande ganho para a instituição do ponto de vista de aprendizado. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no nosso canal, deixa o like, manda esse vídeo para o diretor da sua escola, manda esse vídeo para uma pessoa que você sabe que precisa estar construindo avaliações, estão próximos a esse processo. E eu vou estar ensinando também no nosso próximo vídeo, acompanhe, como é que você nunca mais vai precisar do Word para estar diagramando avaliações. Eu vou pegar essa avaliação que a gente construiu hoje e vou estar utilizando uma diagramação inteligente aqui com a plataforma da Lise.